Olá, sejam todas e todos bem-vindos ao canal Filosofia da Psique. Lembre-se de inscrever-se, clicar em gostei nos conteúdos. Eu sou João Vitor Wrobleski e apresentarei a temática de hoje. Olá pessoal, recentemente eu abordei em um dos vídeos a respeito do surto como parte integrante do conteúdo e muitas pessoas solicitaram para falar a respeito do surto no perverso. E eu creio que para falar a respeito disso seja importante, primeiramente, definir o que é o surto, porque a gente fala, e até eu cometi esse erro, de começar pelo meio, né? A gente sempre fala que se começa pelo começo e eu acabei começando pelo meio, porque eu me recordei que eu nunca defini claramente, nem fiz nenhum vídeo definindo especificamente o conceito de surto. O que é o surto? A gente fala, tal pessoa tá surtada, tal pessoa teve um surto, mas o que é a compreensão científica elaborada do surto? O que é um surto de fato? Para falar a respeito disso, temos que entender através de uma analogia, eu creio que seja mais fácil. Eu vou pegar como analogia a caldeira de uma fábrica. Então, quem já viu o funcionamento de uma caldeira sabe que ela funciona à base de água no seu interior, que é aquecida por uma fornalha. Essa água faz pressão e essa pressão é utilizada para tocar equipamentos e maquinários. Porém, há um relógio que marca a pressão da caldeira. E esse relógio, quando ele marca que a caldeira está com pressão excessiva, é preciso que o operador da caldeira acione uma válvula para escapar parte dessa pressão. Caso contrário, ele corre o risco de que essa caldeira exploda. Para quem nunca viu o funcionamento de uma caldeira, panela de pressão é uma analogia que não funciona tão bem, mas que também pode ser utilizada. Então, a panela de pressão que você utiliza na sua cozinha em casa, ela enche de pressão para cozinhar o alimento, porém chega um momento em que a pressão dentro dela está tão alta que ela precisa deixar escapar parte dessa pressão pela válvula, que fica fazendo aquele chiadinho característico da panela de pressão, para que ela também não exploda. E assim como a caldeira explode se tiver muita pressão e essa pressão não for liberada. E assim como a panela de pressão, hoje em dia jamais nem tanto, é bastante segura as panelas de pressão atuais, porque elas contêm várias válvulas de segurança para não correr o risco de explosão. Mas se tamparmos todas as válvulas, inclusive as de segurança da panela de pressão, ela também corre um sério risco de explodir. E do mesmo modo, o ser humano também, quando ele está sob pressão excessiva, se ele não liberar parte dessa pressão em algum lugar, ele corre o risco de explodir. Nesse caso, a explosão no ser humano seria um suicídio ou algo próximo disso. E o que é essa pressão? Na panela, no caso, ou na caldeira, ambas semelhantes, nós sabemos que a água evapora. O vapor ele ocupa mais espaço do que a água líquida e isso gera a pressão no interior da panela ou da caldeira. No caso do ser humano, é uma sobrecarga libidinal. Então você tem um excesso de carga libidinal que vai enchendo até um nível aonde a pessoa não dá conta mais. Então ela tá com tanta energia libidinal que essa energia ela precisa ir para algum lugar. Ela precisa ser descarregada de algum modo. E aí como que a pessoa descarrega isso? Através do surto. Então o surto para o ser humano é aquele momento em que o operador da caldeira abre a válvula para escapar parte da pressão. Ou aquele momento, quando você está cozinhando o teu feijão, que o pino da panela de pressão começa a girar e liberar parte da pressão interna. Esse é o surto do ser humano. Eu falei que a panela de pressão não era uma analogia tão eficiente, porque a panela de pressão ela foi feita para trabalhar sob pressão, por isso que ela se chama panela de pressão. Ela foi feita para cozinhar o alimento sob pressão. O ser humano não foi feito para trabalhar sob pressão. Então há uma pressão limite que nós damos conta e não nos é saudável permanecer nessa pressão limite. E aí o que acontece? Por que muitas vezes o surto, por exemplo, ele pode perdurar por muito tempo ou pode ser um período curto. Assim como na panela de pressão que continua no fogo e a liberação do excesso de pressão é pequena, ela continua liberando pressão por
quanto tempo você deixar ela no fogo, assim acontece com o ser humano. Se o surto for relativamente controlado e não der conta de descarregar boa parte da energia libidinal do sujeito, ele vai permanecer em surto. Ainda mais se houverem fatores estressantes perdurando. Então, se ele continua sendo estressado, continua sendo sobrecarregado psiquicamente, ele vai continuar se lotando de energia libidinal e vai continuar em surto até que se tenha uma trégua e que esse sujeito possa equilibrar a pressão, ou seja, equilibrar a energia libidinal no seu psiquismo. Agora, se nós temos, por exemplo, uma descarga grande de pressão, como acontece muitas vezes nas caldeiras em caso de emergência, você tem uma grande descarga de pressão que diminui e reduz lá embaixo a pressão interna da caldeira. E você normalmente tem uma redução da força da fornalha para que não aqueça mais, porque já correu risco, já aqueceu mais do que deveria. Você tem uma normalização da pressão e tudo fica ok. E assim pode acontecer com o ser humano também. Então, se o sujeito tem um surto extremamente intenso, que manifesta muito dessa energia libidinal acumulada, e ele não é mais estressado, esse surto ele é explosivo, ele é extremamente intenso, mas ocorre por um curto período de tempo e o sujeito volta à sua vida normal e ok. Mas como se caracteriza o surto no ser humano? O surto para o nosso psiquismo, ele se caracteriza a partir dos sintomas. Sintomas, lembrando que sintoma nada mais é do que sinal de algo. Então a gente tem muito hábito de ligar, e é o mau uso das palavras constante, a gente tem muito hábito de ligar sintoma à doença. Não há essa ligação. Sintoma é sinal de algo. Eu sempre digo, eu estar respirando é um sintoma de eu estar vivo. Então, sintoma é apenas sinal de algo. E quais são os sintomas ou sinais característicos das estruturas? No caso de neuróticos, o que nós vemos que um neurótico normalmente faz para se relacionar com o mundo? Em caso de um estresse um pouco maior ou de uma instabilidade emocional, chora. Então, a gente assiste um filme emocionante e chora. Quem é de estrutura neurótica ou tem fortes traços neuróticos. Chora com situações de emoção forte. Chora quando está com dor, então é muito comum que as pessoas chorem quando está com dor. Esses são os sinônimos. Então você está com dor, está com uma sobrecarga psíquica leve, você chora e como uma forma de aliviar isso. Você, muitas vezes, por exemplo, no caso principalmente de obsessivos, você racionaliza. Então, uma pessoa me fechou no trânsito, ok, eu penso, tá certo, a pessoa talvez esteja estressada, ou talvez nem me viu. É uma racionalização, estou tentando dar um sentido para aquela situação que aconteceu, para descarregar a energia libidinal que se acumulou com o fato de eu ter sido fechado, de minha vida ter sido colocada em risco, de eu ter passado esse estresse. Isso é o que normalmente acontece com o neurótico. Com o psicótico, o que acontece, a forma que o psicótico se relaciona comumente com o mundo é criando fantasias que ele entende como realidade. Então, criando uma realidade paralela singular, que é as alucinações, que podem configurar também um delírio. E eu já tenho vídeos falando o que é delírio, o que é alucinação, então busquem no canal. Não vou ficar destrinchando cada conceito, porque senão acaba se estendendo muito mais do que precisa. E até mesmo que muitas pessoas que já nos acompanham conhecem esses conceitos psicanalíticos. E outras formas que ele tem de se relacionar, às vezes com alguns quadros depressivos, algumas coisas do gênero. E o perverso, como que o perverso se relaciona com o mundo? Normalmente o perverso ele se relaciona com o mundo em um jogo de dominação, seja se permitindo ser dominado, que é o masoquismo, ou tentando dominar o outro, tá certo, o masoquismo sendo dominado e tentando dominar o outro, o sadismo. Nesse sentido, é como o sujeito se relaciona com o mundo. Então, por exemplo, um perverso, ele acontece alguma coisa, ele vai tentar dominar aquela situação. Ele vai tentar tomar o controle daquela situação.
Isso é uma característica perversa. As outras duas equivalências que também configuram o perverso é o voyeurismo e o exibicionismo. Então, a pessoa muitas vezes exibe o trabalho dela, exibe diplomas. Então, o que acontece? Um perverso ou quem tem fortes traços perversos, em uma discussão que ele vê que ele está perdendo a discussão, ele se exibe. O que ele faz? Ele mostra todas as formações que ele tem, ele mostra quantos anos ele estudou, e todos nós fazemos isso em algum momento, porque todos nós temos traços perversos. Porém, quando o sujeito é de estrutura perversa, isso se torna comum, rotineiro ao dia a dia dele. E nesse sentido, quando é o surto? O surto é quando essas características que possibilitam ao sujeito se entender com situações complicadas do seu dia a dia se tornam inviabilizantes para a sua vida. Então, por exemplo, no trânsito, o exemplo que eu dei de ser fechado. O sujeito é fechado, ele racionalizou a respeito daquilo. Talvez a pessoa não esteja num bom dia, não me viu, ok, estou indo embora seguindo o rumo da minha vida. Isso não inviabilizou a vida dele. Então ele teve um sintoma característico da sua estrutura psíquica, que é a racionalização. Ele racionalizou a situação e segue a vida dele, vai trabalhar, vai fazer o que ele tem que fazer. Agora, o sujeito foi fechado no trânsito. Ele desce do carro e vai agredir o outro motorista. Isso é um surto. Por quê? Porque inviabilizou completamente a vida dele. Ele não vai seguir para o trabalho como ele teria que ir, ou para a aula. Não, ele simplesmente abandonou completamente a vida dele. Ele esqueceu os compromissos que ele tinha, ele esqueceu as regras sociais, ele esqueceu a conduta esperada legal dele e foi lá agredir o outro sujeito que o fechou. Isso é um surto. Ou, por exemplo, quando a pessoa chora. Uma é você estar assistindo um filme e chorar um pouco, porque você emocionou com a situação. Ok, você termina de assistir o filme e tá tudo bem. Outra é você desabar em um choro por longo período, que não permite que você fale com as outras pessoas, que você explique o que está acontecendo, nem que você pense direito no que fazer. Então isso é um surto neurótico. No caso do psicótico é a mesma coisa. Você vai ter um surto, o sujeito ele vai exacerbar os seus sintomas e apresentar mais de um sintoma ao mesmo tempo. Então você vai ter um excesso de alucinações e delírios fantasiosos variados que vão também fazer com que esse sujeito não consiga mais viver. Então ele não vai conseguir falar com os outros, ele não vai conseguir se alimentar, ele não vai conseguir dormir, ele não vai conseguir fazer as atividades rotineiras do seu cotidiano. E o que é, agora sim, o que me solicitaram no vídeo anterior, o que é o surto no perverso? A mesma questão. Então você tem as características da perversão, de dominação, de ser dominado, de exercer influência sobre o outro e ser influenciado, de se exibir ao outro e assistir o outro. E aí você tem o surto, que é a manifestação disso em um nível que inviabiliza a vida do sujeito. Então, por exemplo, o sujeito que tira a roupa e sai correndo pela rua. Isso, por mais que muitas vezes seja cometido por psicóticos, é um traço perverso de exibicionismo. Por isso que eu sempre falo, tem que cuidar e nunca você pode tomar o sintoma da pessoa como um diagnóstico estrutural, porque você certamente vai errar. Porque como nós temos traços de todas as estruturas e subestruturas, nós manifestamos sintomas de todas elas. Não significa que nós sejamos estruturados nela. Então é a forma como o sujeito se relaciona com o mundo de uma maneira geral que vai determinar a estrutura dele. Mas no caso do perverso, surto pode ser isso. O sujeito tira a roupa e sai correndo nu pela rua. É um exibicionismo exacerbado em um nível que inviabiliza a vida dele, porque certamente ele vai ser extremamente repudiado pela sociedade, vai acabar preso muitas vezes, porque isso é crime, você se exibir nu em público é crime, e isso vai simplesmente impossibilitar que ele siga a sua vida corriqueira e comum. Então isso é um surto. Ou em outros casos, por exemplo, o sujeito ele vai querer estabelecer tal domínio sobre o outro que ele tira a vida do outro.
ou ele vai se submeter a tal nível para um outro que ele perde sua vida, ou que ele possibilita que, por exemplo, sua saúde seja completamente destruída por um outro pelo nível de submissão. Isso poderíamos considerar um surto, porque o sujeito ele não apenas se submeteu a um outro em uma determinada situação que é comum do funcionamento psíquico dele. Não, ele se submeteu integralmente a um outro em um nível que ele não fez mais nada por si. Isso poderia configurar no entendimento psicanalítico um surto. E aí por isso que eu disse que o surto no psicótico, no vídeo anterior que eu comentei sobre as perversões, eu falei que o surto no perverso, ele é um pouco mais complicado de ser explicado e de ser entendido. Justamente por isso, porque às vezes, como por exemplo no excesso de submissão ao outro, não é notável. Às vezes não é tão claro a nós isso. O perverso, como ele já tem, devido à sociedade repudiar muito a perversão, ele tem uma característica mais camuflada, muitas vezes nós não vemos tão evidente o surto no perverso. A não ser em casos de exibicionismo, que aí realmente ele faz questão de se mostrar para o outro, aí se torna mais visível isso. É isso, creio que tenha conseguido explicar o que foi solicitado, então como é o surto no perverso, e já aproveitei também para explicar um pouco sobre o que é o surto em si, que até o momento eu não havia ainda falado a respeito. Se não for inscrito ou inscrito no nosso canal, se inscreve, clica em gostei nos vídeos e até um próximo.